Observem aqui, esse quadro, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma sequência lógica. Isso é importantíssimo quando nós falamos sequência lógica. Nós trabalhamos com evidências, tá? Para ver evidências, eu tenho que investigar. Então, eu tenho uma sequência lógica para a elaboração de um laudo neuropsicológico para achar algo que é significativo para o indivíduo. Tá? O significativo para a neuropsicologia, sempre lembre disso, é algo que pode ser coisa muito ruim ou pode ser algo ruim, nunca é algo bom. Tá? Algo bom é quando você, logicamente, não encontra nada. Se não encontra nada, isso para a gente não serve como prática profissional. Tá? O nosso interesse na neuropsicologia é sempre por aquilo que não está funcionando bem, ou seja, sempre por problemas. Nós gostamos, em neuropsicologia, dos problemas. Nós não gostamos da vida saudável. Né? Lógico, estou brincando com vocês. É importante que o indivíduo tenha um funcionamento saudável. Mas se tem funcionamento saudável, ele pode ir para qualquer área da psicologia, menos para a neuropsicologia. Neuropsicologia só tem interesse por aquilo que não está funcionando bem. Tá? Pelo problema, pela disfuncionalidade. Certo? O que é que eu faço quando há um encaminhamento? Tá? Quando um paciente chega para mim. Primeiro, ele vem de algum lugar. Como é que ele chega? Olha que coisa interessante. Quando nós trabalhamos com crianças, principalmente crianças que têm distúrbio do desenvolvimento, a família, a mãe, o pai, né, os pais, eles não vão pensar assim, eu vou levar ele para o neuropsicólogo. Não vai, entende? Porque ele nem sabe, né, na grande maioria, o que é o neuropsicólogo. Geralmente, a demanda ela vem por indicação e por uma necessidade de avaliação. A demanda é essa. Então, quem é o paciente da neuropsicologia aplicada aos distúrbios do desenvolvimento? É aquele indivíduo que foi observado pela família ou pela escola, certo? Estou falando em crianças em idade escolar. Daqui a pouco eu vou falar dos pré-escolares. Por que a importância disso? Porque boa parte dos distúrbios começam a ser detectados quando a criança começa a entrar na escola. Isso é incrível. Por quê? Porque ela é obrigada a utilizar a sua estruturação cognitiva. Olhe bem, pelas atividades que são feitas na escola, ela é forçada a desenvolver essa cognição. Quando eu digo forçada, estou falando no sentido positivo, não é no sentido pejorativo, não. Ela é levada a utilizar mais o seu processo cognitivo. Tá? O que acontece a partir daí? Nós temos, né, uma compreensão que uma vida saudável de uma criança, ela contempla não apenas o seu desenvolvimento biológico, e não apenas o seu desenvolvimento psicológico, mas o seu desenvolvimento psico-neuro, né? Ou seja, neuropsicológico. O que vai acontecer? Os pais vão colocar a criança na escola, ela vai estar em idade escolar, e da criança na escola, lembre-se que no Brasil a criança ela tem que estar alfabetizada entre 6 e 8 anos. Ela vai para a escolinha, chega na escolinha, percebe-se a dificuldade dessa criança em acompanhar o desenvolvimento da turma, por uma série de motivos, certo? O que vai acontecer? Os pais são chamados para mostrar a dificuldade da criança. Esse é o primeiro indício que alguma coisa não está funcionando bem. Agora, por favor, não interprete erroneamente o que eu estou falando. Certo? Por quê? Porque o fato da criança não acompanhar a turma não significa que ela tem distúrbio. Certo? Isso é importantíssimo. Ela pode ter apenas uma dificuldade. E a maioria dos casos é justamente isso. Dificuldades. Não o distúrbio. Tá? Ótimo.
Ótimo. Tá? Quando eu falo de distúrbio, eu estou falando aí dislexia, 15% da população. TDAH, de 5 a 7% da população. E assim vai, certo? Mas a grande maioria pode haver apenas a dificuldade. E a dificuldade vem de diversas formas. O não desenvolvimento adequado das funções executivas, o método utilizado na escola, isso é uma coisa importante também, que muitas dificuldades vêm através do método. O Brasil, nas suas políticas públicas, optou pelo médico ineficaz. Então, o que acontece? Isso gera muita dificuldade e faz o Brasil estar em último colocado, nos testes internacionais. Então, aí eu tenho o quê? Ele está em último colocado porque nossas crianças têm uma série de distúrbios? Não, porque tem dificuldades, e dificuldades atreladas ao método. Então, o que acontece a partir daí? Nós temos um problema que é um problema associado a você ter a caracterização desse distúrbio, a caracterização, olha só, dessa dificuldade, separando as duas coisas. Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber seguindo o que nós chamamos em neuropsicologia de raciocínio clínico. E o raciocínio clínico é justamente isso que vocês estão vendo aí. A base do nosso raciocínio é esse aí. Então, a criança é detectada pela escola, os pais são orientados. A criança é levada ou para um neuropsicólogo para avaliação, ou é levada para um neuropediatra, dependendo do grau de sintomas e da intensidade desses sintomas. Bom, é levado também para um psicopedagogo. Só que o papel do psicopedagogo não é esse, não é o diagnóstico. O papel do psicopedagogo não é um diagnóstico psicológico ou neuropsicológico. O psicopedagogo ele trabalha com o quê? Com detectar problemas de aprendizagens e intervir sobre esses problemas. Problemas de aprendizagem e intervir sobre os problemas detectados. Isso que é a psicopedagogia, em cima do processo de aprendizagem. O que vai acontecer? Muitas vezes essa criança ela é encaminhada pelo neuropediatra, é encaminhado pela escola para uma avaliação, que é o ponto crucial para o diagnóstico dos distúrbios do neurodesenvolvimento, certo? É um ponto crucial. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a entrevista clínica. É o primeiro passo. O que é uma entrevista clínica? É utilizado comumente o termo anamnese como a prática da entrevista clínica, certo? Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo anamnese, porque é um termo médico e não cabe na nossa área especificamente. Mas se convencionou chamar anamnese, que é uma entrevista clínica, ela dura 1 a 2 sessões. Então, a entrevista clínica é feita o quê? Eu vou coletar uma sequência de informações sobre a vida daquela criança. Então, nós temos, temos um roteiro, que não é obrigado a seguir, depois eu vou passar para vocês o roteiro, mas, logicamente, eu preciso saber desde a gestação até o desenvolvimento após o nascimento dessa criança. Então, tudo isso é importante. E, principalmente, eu vou ter uma atenção especial à queixa. Olha só. Então, nós vamos partir inicialmente da queixa. Qual é a queixa? Por quê? Porque em cima da queixa e da investigação que eu vou fazer nessa entrevista clínica, eu vou ter uma elaboração do que nós chamamos de hipótese, certo? Do que nós chamamos de hipótese. Então, a hipótese, ela vem a partir dessa investigação, que está baseada na clínica. Olha só. Da entrevista clínica. Bom, eu coletei informações. Como é que eu coleto informações? Você tem um roteirozinho que você vai preenchendo, é um guia.
que não precisa ser com perguntas específicas daquele roteiro, mas você pode, ele é flexível, tá? Eu vou entrevistar os pais ou responsáveis. Se possível, eu vou falar também, entrevistar a professora. Eu posso até ir na escola, não há problema nenhum, desde que eu colete informações. Então, eu tenho uma sessão, ou duas ou três sessões. É por isso que o trabalho em psicologia é caro, não é? Porque é um trabalho altamente especializado. Altamente especializado. Né? E o que acontece? E eu vou também fazer uma observação comportamental na criança. Qual a importância da observação comportamental na criança? É que eu vou criar situações que ela necessita usar a sua estruturação mental, a sua estruturação cognitiva, o seu aparato cognitivo, que ela utiliza na sua vida cotidiana, eu vou simular essas situações aqui, né, no laboratório, ou aqui no consultório, certo? Bom, é observacional. Eu não estou aplicando teste ainda. Eu estou trabalhando algumas tarefas para que eu veja a desenvoltura dessa criança em executar essas tarefas. Então, eu tenho aí uma observação, o quê? Comportamental. É importante isso também, é só para frisar, viu, Karen? Aí a Márcia, viu, Márcia? Quinta-feira, Márcia, nós vamos ter uma palestra sobre o inventário Portage. Eu vou passar para vocês no grupo depois, próxima quinta, às 17 horas, que é o grupo da Jéssica e da Karen, está convidando uma profissional, que é uma referência no Brasil, em análise do comportamento. E ela vai conversar com a turma, é uma palestra aberta, certo? Sobre o inventário Portage para avaliar o desenvolvimento infantil, certo? E aí, Márcia, eu vou passar para você o link e para o grupo. Vou botar lá no grupo da pós, tá? Certo, Karen? E aí, quanto mais divulgar, mais gente melhor, porque eu acho muito importante para a gente divulgar que existem esses instrumentos, entendeu? Então, o inventário Portage é utilizado no mundo inteiro. Né? Por quê? Porque ele faz uma observação comportamental. Então, o que acontece? Todo o processo, né, na entrevista clínica, está dividido na anamnese mais a observação comportamental, eu começo a definir os objetivos da avaliação. Esse objetivo da avaliação é o que vai nortear, entenda. Né? Olha só o caminho que eu tenho que seguir aí. Para ver uma criança se apresenta ou não algum distúrbio do desenvolvimento ou alguma dificuldade, né? Alguma disfuncionalidade. Porque ela pode ter uma disfuncionalidade e não ser um distúrbio, né? E não ser um transtorno. Bom, o que acontece a partir daí? Não sei se vocês compreenderam o que eu estou dizendo. Ela pode ter uma disfuncionalidade e não ser um transtorno. Sabe o que eu estou dizendo? Que ela pode ter uma dificuldade na memória, olha só, né? Por falta de estímulos da memória, que simplesmente uma série de tarefas de estimulação, eu posso fazer uma certa correção do funcionamento da memória operacional dela, bastando ter só estimulação cognitiva. Mas ela pode ter um distúrbio, e aí o distúrbio, na realidade, ele vai estar comprometendo essa criança. Não é só a estimulação, eu tenho que ter uma sequência de atividades para aquele distúrbio especificamente. Então, o que acontece aqui? Nós temos o objetivo da avaliação, que é o quê? Que é a hipótese. Porque toda a minha perspectiva ela vai estar sendo norteada, olha só, sobre a minha hipótese. Olhe a característica fundamental da hipótese. É que ela pode ser verdadeira ou não. Eu vou confirmar ou refutar. O princípio da refutabilidade. Olhe bem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho, a partir daqui, o objetivo da avaliação. O que é o objetivo da avaliação? Eu estou começando a perceber, através
da entrevista clínica, eu estou começando a perceber, através da observação comportamental dela, eu vou ter uma noção, numa avaliação qualitativa, se ela tem ou não, né, algum indício que vai respaldar a minha hipótese. Bom, se eu tenho uma hipótese, a partir da anamnese, a partir da observação comportamental, o que eu tenho aqui agora? A escolha dos testes cognitivos.